tarde, senhoras e senhores, todos que nos acompanham semanalmente em nossa palestra, sempre voltada, um tema voltado às licitações. A todos vocês, muito boa tarde, aos que estão chegando agora também, muito boa tarde, prazer, meu nome é Márcio Nílio, sou consultor jurídico do sistema RCC, assessor do tema licitações. E hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo, recorrente, que é a questão das licitações sustentáveis. O que é a licitação sustentável? A questão da sustentabilidade. Nós vamos falar um pouquinho desse tema, então, que é tão comentado, tanto em todas as esferas, né, por onde a gente anda por aí, todo mundo pergunta um pouco, e aí, como é que está essa questão das licitações? O que estão sendo exigidos nos editais? O que nós temos de legislação voltada para o tema? Nós vamos falar um pouquinho, então, dessas licitações, licitação sustentável. Primeiro a gente tem que definir, então, o que é essa questão que é tão comentada, sustentável, né? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Nós temos assistido um movimento mundial no intuito de tornar as coisas, os produtos mais sustentáveis, de forma que não agridam a natureza, de forma que perpetue as coisas naturais, para que as próximas gerações também usufruam de tudo que há de natureza, de natural no planeta. Muito bem, a questão da sustentabilidade, de uma forma geral, leva ao entendimento de uma vida melhor, uma vida mais próxima da natureza. É isso que se busca, e a gente sabe que essa preocupação não é de sempre, né? Principalmente no nosso país, que não tem uma cultura, não tinha uma cultura voltada para a questão da sustentabilidade, onde existem inúmeros recursos naturais. O Brasil realmente é um país privilegiado em recursos naturais, então não tinha um discurso muito voltado para a questão da sustentabilidade, e algo que veio cada vez mais sendo exigido, sendo falado, discutido, porque é uma tendência mundial, e a questão da globalização levou também a discussão aqui no nosso país. Nós tivemos aqui no Brasil a ECO 92, vocês devem se lembrar, discutindo essas questões ambientais, formas de melhorar, de preservar o meio ambiente. Mas, apesar de tanta discussão, de tantos seminários que acontecem no mundo afora, o fato é que, na prática, ainda estamos engatinhando na questão da sustentabilidade, principalmente na questão das compras públicas, nas licitações. Então, falar em licitação sustentável hoje é um primeiro passo. Eu digo que é um primeiro passo porque ainda está muito acanhado a questão das exigências voltadas à questão do meio ambiente. Mas, de fato, nós temos na Constituição Federal, na nossa Constituição, já previa lá, no seu artigo 170, no inciso 6, no capítulo da Ordem Econômico-Financeira Nacional, que um dos princípios básicos da Ordem Econômica Nacional seria o respeito à preservação do meio ambiente. E a partir daí também foram surgindo decretos, leis esparsas pelo Brasil afora, mas nós temos uma lei federal, que é a Lei 6.938, de 81, ela trata da Política Nacional do Meio Ambiente. E no artigo 5º dessa lei, ela fala o seguinte, que as atividades empresariais públicas ou privadas devem ser exercidas em conformidade com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Então nós temos já alguma legislação voltada à questão da preservação do meio ambiente. Falando particularmente, todos nós somos consumistas, no sentido de consumir, de consumidor, né? Consumista é algo pejorativo, mas no caso de
de adquirir bens, serviços, todos nós somos consumidores individualmente. É difícil você encontrar uma pessoa, a não ser que esteja engajada em algum projeto, em algum estudo, e uma pessoa individualmente se preocupar em como que determinado produto chegou até as suas mãos, como é que ele adquiriu aquele produto desejado, parar e se preocupar, como é que isso foi industrializado, qual foi o processo, o que se gastou de recursos naturais para esse objeto chegar às minhas mãos. É muito difícil você ver essa preocupação individualmente. E se você pegar individualmente, é lógico que a gente vai chegar à conclusão de que um produto individual não causa tanto agressão ao meio ambiente, mas isso no coletivo, né? Se você pegar a coletividade e fazer um estudo dos recursos naturais que são deteriorados em função de produzir determinado produto, isso realmente é gritante e chega realmente a patamares assim alarmantes, no sentido de que do que foi destruído na natureza para se produzir aquele produto. O que se gastou de recursos naturais como água, madeiras, florestas e, enfim, vários produtos que estão disponíveis na natureza, mas são esgotáveis, são findáveis. Então essa preocupação também chamou a atenção do governo e não poderia ser diferente, né? O governo, a gente sabe, a administração pública é o maior comprador do país. Ela que, somado todas as esferas governamentais, a começar da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, aí vem autarquias, fundações, empresas públicas, quer dizer, tudo que envolve recursos públicos é tratado como Estado. Então o Estado, a gente sabe que é o maior comprador do país e ele tem que dar exemplo, né? Nas atividades numa sociedade, o governo é o maior captador de recursos, né? Então ele tem que dar exemplos. E esse exemplo não é apenas com atitudes individuais. A questão das compras governamentais, a gente sabe que partem de uma licitação em várias modalidades, como já temos falado aqui, em outras ocasiões, em outras palestras, tratando de modalidades, tipos de licitações. Então nós sabemos que o governo, para adquirir um bem, adquirir um serviço, ele necessita obrigatoriamente, por força constitucional, de realizar um procedimento licitatório. E aí vem então a preocupação com o meio ambiente. Como tornar obrigatório, nos processos de licitação, produtos que obedeçam a determinadas regras que culminem com a obediência à preservação do meio ambiente. Logicamente que sendo esses hábitos, né, esses procedimentos sendo regulados por lei, necessariamente, essa nova norma, obrigando a questão da preservação do meio ambiente, deverão estar contidos na lei e na lei de licitações. No nosso caso, a nossa lei de licitações, conhecida 8666, ela já previa lá, desde a sua redação original, uma certa preocupação com a questão ambiental, mas muito tímida. Por quê? Porque ela prevê apenas lá no artigo 12, lá no seu inciso 7, ela previa que os projetos básicos e executivos para bens e serviços deveriam privilegiar a questão ambiental. Deveriam primeiro fazer a questão, fazer um estudo do impacto ambiental daquele projeto, daquele serviço que será realizado. Mas veja bem, é uma forma de colocar na lei que não tem nenhuma regulamentação, nenhuma explicação maior. Quer dizer, colocar lá na lei que os projetos básicos executivos devem preservar e verificar o impacto ambiental é muito vazio.
Porque nós sabemos que a própria Constituição Federal, quando trata do princípio da legalidade, ela fala que ninguém será obrigado, aliás, né, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então, o administrador público, ao estabelecer um edital, ele não pode simplesmente fazer exigências, mesmo que ele esteja sendo politicamente correto, mas ele não pode fazer exigências só pensando no politicamente correto, sem que haja uma lei que o proteja nessa exigência. Porque esse edital será absolutamente carente, né? Carente de amparo legal e pode ser impugnado, porque nós sabemos que a licitação, por força inclusive de Constituição Federal, é um procedimento onde deve ser assegurado igualdade de condições a todos os participantes. Então, se eu coloco no edital uma exigência que não tem uma lei amparando essa exigência, quer dizer, se aquele produto para ser comercializado no Brasil, ele não precisa de uma lei que regulamente com relação à questão ambiental, eu não posso colocar no edital que a empresa, que os licitantes cumpram determinadas exigências, mesmo que isso seja politicamente correto. Por quê? Porque será carente de amparo legal. O edital só pode exigir aquilo que a lei prevê, sob pena de desvirtuamento total da licitação. Porque senão nós vamos ter licitações de determinado estado de uma forma, num município de outro, em outro estado totalmente diferente, cada um fazendo a seu bel prazer. E nós sabemos que a lei de licitações é uma lei nacional, de alcance nacional. A lei 8666 tem alcance nacional. Ela se aplica em todo o território nacional. Então, o que tem sido feito nesse sentido? No sentido de trazer para as licitações exigências de cunho que atendam a certa sustentabilidade. Alguns esforços têm sido feitos, um pouco aqui, um pouco ali e tal, na questão da União. O Ministério tem um Ministério do Meio Ambiente, na verdade, ele trouxe uma agenda, a chamada Agenda 21, onde ele traz um estudo orientando o governo federal a implementar exigências nas licitações, exigência de cunho sustentável, exigir dos licitantes que obedeçam a determinadas características, né, onde se culmine com a preservação do meio ambiente. Mas tudo isso tem sido travado por conta justamente da legalidade da coisa. Quer dizer, se a licitação, o seu edital para ser publicado, ele deve obedecer uma legislação, não adianta o Ministério vir e orientar, olha, vocês têm que colocar no edital exigências sobre preservação do meio ambiente, sendo que não existe uma legislação voltada para aquela questão. Porque não é um ato simplesmente discricionário do administrador exigir isso ou aquilo na licitação. Ele está vinculado à lei. Mas, como eu havia dito, alguns esforços vêm sendo implementados no sentido de regularizar, de regulamentar a questão do meio ambiente. A União, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ele publicou a Instrução Normativa 1 de 2010. E ali nessa Instrução Normativa, que vale para nível federal, estabelece inúmeras exigências com base lá no artigo 12, que nós falamos da Lei 8666, que é a origem, né, da questão da exigência de impacto ambiental. Então, a partir dali, o governo federal, através do Ministério do Planejamento, publicou essa instrução normativa exigindo que, aliás, não exigindo, mas orientando, né, uma orientação no sentido de que pode ser exigido nos editais da União Federal algumas características para que o produto que for adquirido atenda à questão do impacto ambiental, à questão do meio ambiente.
E há vários estados, nós sabemos que o São Paulo foi o estado que começou com as exigências, né? Podemos dizer, inclusive, que o estado de São Paulo é pioneiro nas exigências, alguns decretos esparsos, né? Com relação à questão do impacto ambiental, fazendo certas exigências para os seus editais, e aquela administração, São Paulo, o estado de São Paulo, por força de decreto, por força de lei estadual, já tem que usar a plataforma BEC para fazer seus pregões eletrônicos. E todos aqueles municípios, outros órgãos que fizerem adesão ao sistema BEC, eles devem obedecer à questão, essa questão voltada à exigência do meio ambiente, à preservação do meio ambiente. Então nós temos visto, esparsamente falando, alguns estados com algumas preocupações voltadas ao meio ambiente. Então, o estado de São Paulo, depois veio o município de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Nós podemos dizer que esses 3 entes federados são pioneiros na questão das exigências com relação à preservação do meio ambiente, tentando fazer, então, licitações sustentáveis. Então, o que é efetivamente uma licitação sustentável? É uma licitação onde, no seu edital, existem exigências de que aquele produto deva obedecer a alguma regra de preservação do meio ambiente. Então, por exemplo, nós temos inúmeros produtos, claro, inúmeras matérias-primas, mas na questão de produtos que dependam de madeira. Então, nós temos visto exigência de que a madeira seja certificada e seja madeira de reflorestamento. Então essa preocupação antigamente não existia, como eu falei. Então ia desmatando e ficava aquele vácuo, né? Hoje já existe a preocupação de desmata uma área, mas refloresta, né? Trata do reflorestamento de uma outra área do mesmo tamanho ou um pouco maior, para que haja uma reposição dos recursos naturais. Então eu dei um exemplo apenas da questão da madeira. Outro exemplo que nós temos é a questão de lâmpadas, essas lâmpadas de maior duração. Então, assim, o processo de fabricação, eu falei no início também, eu não vou entrar em detalhes de cada produto, porque eu não sou técnico em cada produto, mas podemos imaginar que para se chegar a determinado produto, houve deterioração de algum recurso natural. Então, existindo essa correlação, o edital então poderá fazer a exigência de que aquele produto atenda a alguma especificação, algo que trouxe uma minimização de degradação do recurso natural. Se não for possível eliminar totalmente a degradação, né, porque, claro, muitos produtos só podem ser produzidos, né, só podem ser trazidos à tona, se partir de algo natural, de um produto natural. Então, não teríamos um produto se não houvesse a degradação. Mas existem regras, existem decretos, existem normas tentando minimizar a degradação desse produto natural, assim como para nós indivíduos, por exemplo, podemos minimizar, vou dar um exemplo genérico, podemos minimizar o uso da água. Então, aquela preocupação que nós temos agora, que está sendo implementada nos nossos jovens, adolescentes, isso não tinha em épocas outrora, até uns 15, 20 anos atrás, não existia essa preocupação. Então, o chuveiro ficava ligado 2, 3 horas, a torneira ficava aberta direto, quer dizer, são preocupações que num todo, no coletivo, vai atingir um objetivo, e é isso que se requer. Então, o governo não poderia realmente ficar de fora, né, dessa questão, mas o que eu queria trazer para vocês é que ainda falta muito, como eu falei no início, no sentido de implementar regras básicas na Lei Geral de Licitações. O que recentemente a Lei Geral, a 8666, fez de modificação foi com relação à medida provisória 495, em 2010, que acrescentou alguns parágrafos no seu artigo 3º,
Então acrescentou o artigo, o parágrafo 5º até o 12, ela trata da questão de produtos, dando preferência a produtos manufaturados. O que são produtos manufaturados? Produtos feitos com a mão. E a questão também de produtos produzidos obedecendo às regras de produção do nosso país, porque fica mais próximo, fica mais fácil de regular, de fazer um certo controle. Então, foi um esforço que o legislador fez com a medida provisória, através da medida provisória, que foi convertida em lei, alterando então o artigo 3º da Lei 8.666, trazendo essa questão aí, e que eu já falei em outra oportunidade aqui, que ainda está muito assim, a critério da administração exigir ou não, colocar ou não patamares de percentuais em relação ao produto que não atenda esses critérios. Quer dizer, a lei não obriga, infelizmente, a medida provisória que foi convertida em lei, alterou o artigo 3º, não obriga a administração a incluir essa previsão de que os produtos manufaturados e produzidos no Brasil tenham preferência sobre os importados. Isso fica a critério da administração pública, mas foi um primeiro passo, nós dizemos que foi um primeiro passo no sentido de já começar a dar uma diretriz para que daqui para frente vai haver uma maior preocupação com relação às licitações, visando a adquirir bens e serviços que obedeçam a determinadas regras que preservem a natureza. Então, como eu ia falando, alguns estados, muitos estados já criaram algumas regras esparsas. Então nós temos vários, hoje, a partir desses grandes estudos, esses grandes seminários que vem feito no mundo inteiro, vários estados, conforme as suas características, então nós temos lá, por exemplo, no estado do Amazonas, muitos decretos visando a questão da mata, da floresta, e exigindo nas licitações que se obedeçam a certas regras. Então nós temos no estado do Mato Grosso, no estado da Bahia, temos vários estados já que criaram alguns decretos, sempre visando algum produto que é próprio da região. Então, para a utilização daquele produto, que se obedeçam determinadas regras, que se preocupe com o não esgotamento dos recursos naturais. Bom, nós não, como sempre tenho falado aqui semanalmente, o nosso intuito é despertar para o tema que sempre trazemos aqui, e não dar um curso nesses 20, 30 minutos, mas despertar. E hoje eu quero despertar a todos vocês no sentido de que, apesar de que não existe ainda uma definição bem regulamentada na lei de licitações com relação às exigências de produtos sustentáveis, a tendência certamente é essa. Então as empresas que já estão se preocupando em fornecer seu produto, verificando a origem, a forma de produção, de forma que atenda a essa questão ambiental, certamente estarão na frente, porque a tendência, isso aí não tem volta, acontece, vez em quando acontece com alguns setores, assim vai acontecer nas licitações com relação ao tema licitação sustentável. Certamente em algum momento vai ser regulamentado, e as empresas que já estiverem adequadas a essa questão ambiental certamente sairão na frente nas licitações e obterão muito mais êxito do que as que ainda vão se preocupar com o tema. Muito bem, pessoal, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero ter esclarecido um pouquinho, mas não prescinde, com certeza, essa palestra, esse esclarecimento não prescinde de um aprofundamento maior. E nós estamos aqui na ICC com vários cursos voltados às licitações, pregão, registro de preço, licitação geral. Então fique à vontade, nós convidamos você para participar dos nossos cursos, para nós aprofundarmos esse e outros temas de interesse. Muito boa tarde, obrigado a todos.